Bom dia, sejam todos bem-vindos ao canal de oração. Eu me chamo Karen. A nossa meditação de hoje está falando sobre galanteio à moda antiga. As éguas dos carros de Faraó te comparo, ó querida minha. Cantares, capítulo 1, verso 9. A Bíblia é um livro oriental e sua linguagem está repleta de expressões que chocam a mente ocidental. Um exemplo desse fato está no texto de hoje, em que Salomão, um homem muito habilidoso no trato com as mulheres, compara a amada Sulamita às éguas dos carros de Faraó. A Sulamita deve ter se sentido lisonjeada com tais palavras. Entretanto, se um rapaz de nossa sociedade quisesse imitar Salomão e comparasse a namorada a uma égua, estaria cometendo uma grosseria que talvez lhe custasse um olho roxo. Por que essa diferença de reação? Simplesmente porque os tempos, as circunstâncias e a cultura são outros. 1000 anos antes de Cristo, na Palestina, compara uma jovem às éguas dos carros de Faraó. Era considerado um elogio, pois as parelhas de tais carros eram animais de estirpe, luzídios, ricamente adornados, com metais preciosos, laços e plumas, o que os tornava realmente figuras elegantes e admiradas. Por isso, o que naquela época no Oriente era elogio, hoje no Ocidente é grosseria. Aqui e agora, rapazes e mocinhas se comparam com gatinhos e gatinhas. Entre nós, a comparação com equinos é sempre ofensiva. O tempo que nos separa de Moisés, o autor do Pentateuco, é de mais ou menos 3.500 anos. Nesse longo período, a linguagem, a cultura e as circunstâncias inúmeras mudam muito. As falhas em observar esses fatores têm levado as pessoas a praticar inúmeras distorções das verdades bíblicas. Temos um desses exemplos no livro de Gênesis, capítulo 3, onde se acha o relato da queda do ser humano e como uma das consequências do pecado a mulher sofreria durante a gravidez e em meio de dores daria à luz filhos. Verso 16. Por causa dessa afirmação, há extremistas que se opõem ao uso de anestesia e de qualquer outro método que alivie as dores do parto. Outros leem: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Gênesis capítulo 1, verso 28. E se recusam a fazer qualquer planejamento familiar, entendendo que essa ordem divina pressupõe ter o maior número possível de filhos. Qualquer método anticoncepcional seria, nesse caso, contrário à vontade de Deus.
A necessidade de se explicar a Escritura é indicada pelo episódio entre Filipe e Eunuco. Este último estava lendo o livro do profeta Isaías. Quando Filipe se aproximou e perguntou-lhe: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? Atos, capítulo 8, verso 30 e 31. Leia a Bíblia, mas procure entender. Bom, espero que vocês entenderam a meditação de hoje. A nossa próxima meditação vai falar sobre rico, famoso e solitário. Que Deus abençoe a todos vocês.